Caríssimos irmãos e irmãs, uma boa noite. Que a paz de Deus, da fonte criadora, daquele que foi e sempre será o nosso caminho, a verdade e a vida, Jesus, e da nossa Mãe Maior, a Rosa Mística de Nazaré Maria, esteja conosco hoje e sempre. Boa noite, esse não apenas só nós, os encarnados, mas por que não dizer em maior número, os queridos irmãos desencarnados. Então que possamos assim, na alegria de aqui estar pela primeira vez na casa, no alvorecer cristão, em Pinheiros, poder com mais uma lição da codificação, atrelando-a às obras complementares, fazer com que, quem sabe, saímos um pouquinho melhores na compreensão da temática que aqui iremos abordar, sempre com a ajuda dos queridos irmãos espirituais, nas intuições necessárias para o assunto que aqui ora iremos abordar. Então, nessa segunda-feira, primeiro dia útil da semana, chovendo, gostaria de convidar os irmãos e irmãs para, a convite da casa, trabalharmos com um capítulo de uma das obras da codificação kardeciana, sim, a terceira do Evangelho segundo o Espiritismo, onde iremos buscar no capítulo 22, itens 1 a 5, o tema "Não separeis o que Deus juntou". Além desse capítulo, quais são as outras temáticas que serão trabalhadas do item 1 a 5? A indissolubilidade do casamento e também o divórcio. Também é importante que atrelemos lá na primeira obra da codificação, a 18 de abril de 1857, em O Livro dos Espíritos, uma questão que trata também do assunto, que é a questão 695. Também convidaremos a uma reflexão sobre duas questões da obra de Emmanuel, o mentor que foi de Chico Xavier, na obra O Consolador, e aqui também temos a obra Caminho de Redenção, que também vai auxiliar-nos com essa temática, demonstrando-nos que sim, nesse momento final de provas e expiações, nesse momento de transição planetária, busquemos compreender esse assunto tão complexo, tão atual, e que, se for de competência de cada um de nós, possamos auxiliar-nos, como também auxiliar ao trem, que é o objetivo do verdadeiro genuíno cristão e espírita. Então eu quero convidá-los para que façamos a leitura do que Kardec vem nos trazer sobre essa temática, e logo de início temos também no capítulo 19 do Evangelho de Mateus, uma das passagens de Cristo ensinando os fariseus de como deveríamos nos portar, inclusive comparando os ensinamentos de Moisés da primeira revelação para com a segunda revelação, que foi o Novo Testamento. Não nos esquecendo que o Consolador prometido, a terceira revelação, é a codificação kardeciana. Então vamos ver o que Mateus nos traz a respeito desse tema junto a Jesus. Ele vem dizer que os fariseus vieram também a ele para tentá-lo. A ele quem? A Jesus Cristo, dizendo-lhe: é permitido um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? É uma pergunta. E ele, Jesus, lhes responde: não é estes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E que foi dito, dois pontos. Por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher. E não farão mais os dois, senão uma só carne, também um ponto de interrogação. Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Mas continuam os fariseus, interrogando a Jesus, dizendo: Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida. E responde Jesus a eles: foi por causa da dureza de vossos corações que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Mas isso não foi desde o princípio. Também vos declaro que todo aquele que devolver sua mulher, se não for em caso de adultério, e esposa outra, comete adultério. E que aquele que esposa a que um outro devolveu, comete também adultério. Então, logo nesse início, nós já vemos que Mateus elucida os fariseus por meio dessa passagem do Cristo,
que a cada época da humanidade, cada ser que está reencarnado numa determinada época, tanto no campo da evolução moral como no campo da intelectual, que nós aprendemos na codificação kardeciana, que são as duas asas que o espírito imortal carregará para a sua eternidade por meio das sucessivas reencarnações. Todos nós somos diferentes. Alguns oriundos do reino nominal no planeta Terra, outros mais vindos de uma das outras moradas da casa do Pai desse sistema solar ou até mesmo fora. Temos obras que assim demonstram a cada um de nós na codificação, como também nas obras complementares de Chico Xavier e de Divaldo Pereira Franco, e demonstrando que naquele momento ao qual Jesus corporificou-se aqui no planeta Terra em uma única encarnação em seus aproximados 33 anos de vida física, ele veio trazer algo novo, algo que haveria de chacoalhar as consciências para buscar desmaterializar um pouco não só os seres viventes ali na encarnação, mas os que estavam na psicosfera espiritual, que reencarnar-seriam por meio das sucessivas encarnações posteriores, que somos nós, com certeza, ao longo dos séculos. E assim nós precisaríamos ter o convite de expandirmos a nossa consciência e desenvolver a humildade e a simplicidade, que somos eternos alunos do universo. E se aquilo nós buscássemos compreender com mais assertividade, maior nós seríamos em prol de nós mesmos e também de nossos semelhantes. Vamos ver agora o que Allan Kardec tem a nos dizer a respeito desse tema do capítulo 22. Não há de imutável senão o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças, não temos dúvidas sobre isso. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos. E em todos os países, os lugares e o progresso também da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem por meio do quê? Da reencarnação, que acabamos de dizer que tantas já tivemos, estamos tendo e tantas ainda haveremos de ter por meio das oportunidades que nos serão assim empreendidas a nós e aos nossos parentes, não da última encarnação apenas, mas de outras mais, que também estão programando-se para retornarem a este orbe. Mas as condições que regulam essa união são de ordem tão humana que não há no mundo inteiro, e mesmo na cristandade, dois países em que elas sejam absolutamente as mesmas. E que não haja um em que elas não tenham sofrido mudanças com o tempo. Disso resulta que, aos olhos da lei civil, o que é legítimo num país e em uma época é adultério em um outro país e também em outro tempo. Não é o que nós acompanhamos quando estudamos a história da humanidade? Isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses das famílias. E esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é que, por exemplo, em certos países, só o casamento religioso é legítimo. Em outros é preciso também um casamento civil. Noutros, enfim, só o casamento civil basta. Aí nós poderíamos nos questionar, antes de voltarmos para a reencarnação, como fazemos, elaboramos a nossa programação reencarnatória, quais serão as ferramentas ao país que nós iremos aportar? Mas esse que pode não ser o que nós havíamos deixado na nossa última encarnação. Então, é aí onde Kardec convida-nos a essa reflexão, que em cada época, cada costume, cada povo, enfim, cada um vai ter as suas peculiaridades que o ser ali em experiência reencarnatória precisará mudar-se para que tenha um proveito máximo da sua encarnação e que possa desenvolver-se, não que nós sejamos obrigados a ficar em um país durante toda uma encarnação. Não é só o que nós vemos, inclusive hoje em dia, com a facilidade de movimentarmos por meio dos aviões e outros meios de locomoção. Então ninguém tem aí a permissão de saber qual é a sua programação reencarnatória em todo o período na carne. Então muita coisa pode acontecer, é importante que estejamos com as nossas antenas ligadas sobre como nós podemos acolher o que é o novo que está apresentando-se a nós, é o que Kardec aqui nos convida. E assim, observando esse novo, procurar saber, interagir com ele,
sempre beneficiando-nos e também ao trem, pois disse Jesus: é dando que se recebe, faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. E o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Vejamos ainda que só nesse parágrafo, que foi um pouco extenso, recordei-me de umas obras de Chico Xavier por meio do irmão X, que foi Humberto de Campos, onde nessa obra, intitulada Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, até hoje nas exposições evangélicas que nós acompanhamos pelas redes sociais, muito é citado de forma direta ou indireta pelas ferramentas que nós oferecemos a nós ou os brasileiros, mas também os que de fora que aportam, acolhendo-os. Deveríamos ser mais assertivos nós, os brasileiros, mas estamos caminhando para isso. Estamos buscando nos lapidar, empreender a reforma íntima, mas igual ao Brasil, muitos que de fora que aportam dizem que não tem lugar igual. Então foi à toa que Chico Xavier psicografou esse livro junto a Humberto de Campos, irmão X. Se nós conseguirmos atravessar nas próximas décadas esse momento final de provas e expiações para, enfim, adentrarmos no mundo de regeneração, como o próprio mentor do Chico diz, Emmanuel, seja um pouquinho antes de 2057, seja um pouquinho após, será que ainda mais receptivos estaremos sendo com os de fora, acolhendo-os e demonstrando que só o amor, a caridade e a fraternidade far-nos a seres humanos melhores para as futuras reencarnações, evitando inclusive os pré-julgamentos, essas indissolubilidades que muitas vezes acontecem por motivos banais, onde um dos pares esquece que cada ser está numa programação reencarnatória diferente, num determinado grau evolutivo, seja moral ou intelectual diferente. Nenhum de nós somos iguais. Dizem os irmãos espirituais que na carne atualmente tem pouco mais de 8 bilhões, mas eles dizem também que para voltar para cá, cerca de 16 bilhões aqui estão programando para que retornem nos seus devidos momentos oportunos. Quase 25 bilhões de seres nas duas dimensões da vida material e espiritual, buscando a sua ascensão, buscando, enfim, concretizar a felicidade por meio desse início de regeneração que faz-se necessário que vivenciemos no nosso dia a dia, mas é um esforço diário, nas situações mais simples, mas buscando sempre o coletivo macro, o todo, o universo das pessoas que estejam ao nosso redor, assim, buscando sairmos do eu, do individual. É o grande desafio, irmãos e irmãs de nós, os estudantes do cristianismo, da codificação kardeciana, mas vamos conseguir se esforçarmos para tanto. Não é isso que aqui o Alvorecer Cristão oferta semanalmente? Não só nas segundas-feiras, mas nos outros dias de atendimento, seja pelos preletores ou pelos cursos monitores que aqui empreendem, sejam presenciais, sejam online, para a nossa expansão de consciência. Então sempre temos que estar atentos sobre isso. Qual é o recado que a missão de uma determinada data está ofertando-me para a minha reforma íntima, para o aprimoramento ou para o desenvolvimento daquela aptidão que até então eu não estava prestando atenção que eu precisava a desenvolver. E quem não a precisa? Muito difícil. E se caso estamos reencarnados nesse momento ímpar da humanidade para a nossa ascensão ou para o nosso estacionar, porque não jamais o Espírito não regride isso que nós aprendemos nas 5 obras basilares da codificação kardeciana, temos que saber quais são os nossos objetivos, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e onde eu pleiteio chegar por meio dos meus esforços individuais, morais e intelectuais. Não é fácil, queridos irmãos e irmãs, porque tem as tentações do mundo, tem os adultérios por pensamento ou os que são concretizados. Será que é esse o convite do capítulo 22, itens 1 a 5, que nós estamos trabalhando aqui, sobre a necessidade de mais orarmos que vigiarmos, porque espíritos em desequilíbrio estão sempre ao redor, junto ou buscando aos nossos mentores individuais, como também os espíritos de luz que cuidam do nosso planeta Terra, fazer com que nós não ascendamos em espírito, como também em constituição física do orbe, na próximo nível de regeneração. É um tema complexo, mas nós precisamos ver o que nós podemos tirar de proveito em relação a ele. Mas continua Kardec dizendo: mas na união dos sexos, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há uma
outra, lei divina e imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, e que é a lei do amor. Deus quis que os seres estivessem unidos não somente pelos laços da carne, mas pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transportasse para os seus filhos, e que eles fossem dois, em lugar de um, a amá-los e a cuidá-los e a fazê-los progredir. Pergunto ainda, será que os nossos filhos, ou até mesmo os nossos parentes, irmãos, pais, nós temos vínculos com eles de reencarnações pretéritas? Alguém ainda tem dúvida disso? Lembro mais, é natural que em um núcleo familiar de primeiro ou segundo grau nós tenhamos as afinidades, mas também as pessoas que são avessas a nós a elas, por motivos simples que deveriam estar sendo evitados. E qual é a causa primária disso? É o que a Kardec acaba de nos dizer. Além do aparar de arestas que ficaram pendentes e que precisavam ser ali desenvolvidas, aprimoradas e concluídas por nós nas encarnações pretéritas, mas que nós não conseguimos, e cá estamos no presente buscando assim as aprimorá-las, para que não precisamos reincidir no futuro, a posteriori, aquilo que cabe a cada um de nós desenvolvermos na atual encarnação. É esse o convite que agora vem nos dizer, nos explicar sobre essa reciprocidade do amor que precisa ser desenvolvido entre nós, entre os nossos descendentes e descendentes esses que nós pleiteamos também ser por meio das reencarnações, da oportunidade do mundo de regeneração, sim, fazer-se atuante por meio desses nossos esforços individuais. Nas condições ordinárias do casamento, foi levada em conta essa lei do amor? De nenhum modo. O que se consulta não é a afeição de dois seres que um mútuo sentimento atrai um para o outro, uma vez que, ou mais frequentemente, se rompe essa afeição. O que se procura não é a satisfação do coração, não, mas a do orgulho, da vaidade e da cupidez. Numa palavra, de todos os interesses materiais que ainda nós nutrimos em nossos pensamentos e em nossas ações no nosso dia a dia. Quando tudo está o quê? Bem, está equilibrado no nosso pensamento e também nas nossas ações. Segundo esses interesses, disse que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem combinadas, disse que os esposos estão ou igualmente e devem ser bem felizes. Mas veio Cristo há 2000 anos atrás, um pouco mais, dizendo que a felicidade não é desse mundo. Será que lhe convidávamos, desde essa época, que buscássemos desenvolver aptidões nas situações mais simples? No prazer de jogar uma planta, de cuidar dela, de observar um mineral, de desenvolvermos o amor pelos que estão, princípio inteligente, estagiando no reino animal, reinos esses anteriores que sim nós passamos anteriormente, porque diz a codificação que Deus não cria espíritos prontos não, mas sim princípios inteligentes simples e ignorantes que precisam estagiar em reinos anteriores até que chegue ao reino que nós estamos atualmente, que é o reino nominal. E nós estamos assim buscando essa felicidade na simplicidade, ou sempre almejando o que o campo tecnológico, o avanço científico proporciona no campo material, que é perecível, transitório, fugidio e passageiro, que absolutamente nós não levamos nada para o mundo espiritual. Será que foi isso que Chico Xavier nos ensinou nos seus 92 anos de vida física até o ano de 2002? Por que não citar Divaldo Pereira Franco nos aproximados 3 meses que agora findam-se desde a sua desencarnação com 98 anos de idade, demonstrando-nos que sim, é possível sermos felizes na simplicidade. É o que Kardec aqui agora nos convida para que busquemos uma amplitude de pensamento a respeito da nossa obrigatoriedade nas programações reencarnatórias. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela nos faz contrair pode suprir a lei do amor se esta lei não preside a união. Disso resulta que frequentemente o que se une à força se separa por si mesmo, que o juramento que se pronuncia ao pé do altar torna-se um perjúrio se dito como uma forma banal, da boca para fora, que não está vindo do seu coração, principalmente espiritual, que transcende o coração material.
Daí as uniões infelizes que acabam por tornar-se criminosas, dupla infelicidade que se evita se, nas condições do casamento, não se fizesse abstração da única lei que o sanciona aos olhos de Deus, do Pai maior da fonte criadora, a lei do amor. Quando Deus disse, vós não sereis senão uma mesma carne, e quando Jesus disse, vós não separareis o que Deus uniu, isso se deve entender da união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei variável dos homens. Pergunto ainda, será que já com esses ensinamentos de Jesus, por meio de Mateus, dessas explicações de Allan Kardec, nós podemos nesse século XXI, terceiro milênio, já compreender que para o bem viver de dois seres que estavam unidos, ou que podem estar até hoje, mas que podem vir a se separar, será que isso não pode ser melhor do que continuar unidos, apenas materialmente, mas não espiritualmente falando? Será que se houver essa separação e ambos desejarem as suas reciprocidades de felicidade, que encontrem uma pessoa melhor, ou que aprazível seja em comparação o que eu ou ela não pôde suprir naquele relacionamento que no passado almejávamos que fosse a nossa felicidade até o final da nossa encarnação? É isso que já o Evangelho pode nos explicar. Podemos depreender que sim, é possível. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém se não for para um objetivo maior. Mas cá perguntamos, irmãos e irmãs, quantos desses pouco mais de 8 bilhões de seres encarnados na carne e no osso atualmente têm a certeza da imortalidade da alma, têm a certeza das sucessivas encarnações para o burilamento e o aperfeiçoamento espiritual, de que existem muitas moradas na casa do Pai, desde que esforcemos para tal de lá habitá-las quando ascendermos moral e intelectualmente falando? Então, olha mais uma vez como Jesus foi cirúrgico, não julgueis para que não sejam julgados, ou para não serdes julgados. Convidamos para que avaliássemos em nós mesmos a nossa casa interior, e que o mundo, se pudermos ser útil para com ele, para com as pessoas que ali estão em experiência reencarnatória, com tudo que nós recebemos, por exemplo, aqui do Alvorecer Cristão, possamos dar uma palavra amiga, um abraço, um sorriso, um ouvir, uma atitude cristã que sim é uma caridade que, por mais que não achemos, completar-nos-á em espírito, em consciência, quando colocarmos a cabeça no travesseiro, para que o corpo físico repouse e o espírito desdobre-se por meio aí das madrugadas, nas 6 ou 8 horas que nós desdobramos, e aonde as nossas afinidades do passado, do pretérito de ambas, do presente, ambas estejam atreladas. Quantos de nós não pedimos na oração, ao colocarmos a cabeça no travesseiro, que eu possa ser útil das próximas horas, quando o desdobrado estiver na erraticidade, estudando e trabalhando? Mas pergunto, estamos fazendo isso? Estamos buscando compreender as temáticas do Evangelho ou qualquer outra temática que a casa possa nos ofertar a uma reflexão? Eis o convite a mais uma oportunidade de raciocínio por nós aqui, sendo empreendida por Allan Kardec. A lei civil é, pois, supérflua, e é preciso retornar ao casamento segundo a natureza? Não, certamente. A lei civil tem por objetivo regular as relações sociais e os interesses da família, segundo as exigências da civilização. Eis porque ela é útil, necessária, mas variável ao longo dos tempos. Sempre há de vir algo a modificar-se. Esperemos que seja sempre para melhor, desde que a humanidade caminhe para tanto, porque nada há de cair do céu se não for a construção de nossos esforços individuais. Ela deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como o selvagem, como nas épocas em que nós estávamos em planetas de estágio primitivo, antes de passarmos para planetas de prova e expiações, que é o estágio que nós estamos buscando, enfim, encerrarmos no planeta Terra. É o que nós acompanhamos pelas obras de Divaldo, pelo Espírito Manuel, Filomeno de Miranda, Joana de Andes e tantos outros mais, Emmanuel, André Luiz. Olha como a literatura espírita é vasta e nunca encerra-se a oportunidade de expandirmos a nossa consciência para que sejamos melhores no dia a dia, na compreensão dessas temáticas
e principalmente do portão para fora do alvorecer cristão, buscarmos as colocá-las em prática, que é esse o desafio e que não é fácil a cada um de nós. Os obstáculos para o cumprimento da lei divina resultam dos preconceitos e não da lei civil. Esses preconceitos, se bem que ainda vivazes, já perderam seu império entre os povos esclarecidos. Eles desaparecerão com o progresso moral, que abrirá, enfim, os olhos sobre os males sem número. As faltas, os próprios crimes que resultem de uniões contraídas, tendo em vista unicamente os interesses materiais. E se perguntará um dia se é mais humano, se é mais caridoso, mais moral unir indissoluvelmente um ao outro seres que não podem viver juntos. Olha a sequência desta frase. Do que lhe dará liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. Por que eu citei aqui as obras complementares? Convido-os para que estudem, que ainda não teve oportunidade de estudar, a quadrilogia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, intitulada A Transição Planetária. Lá ele demonstra que seres lá da constelação das Pleiades, de uma estrela de grandeza maior, Alcione, desde a década de 70, a convite de Jesus Cristo, a que aportam-se por meio da reencarnação, porque já passaram por estágios, momentos difíceis e agudos a qual nós estamos passando, e que na condição, dentro do campo da humildade, da simplicidade, mas da evolução moral e intelectual, voluntariam-se como professores para que, quem sabe, nós como alunos possamos aprender, enfim, o que é amar, o que é ser caridoso, o que é ser fraterno, para com todos os seres em experiência evolutiva, como eu disse, não só nós os luminais, mas desde o princípio tem gente lá estagiando no seu campo evolutivo, lá no reino mineral. E esses seres vão nos dar esse sustentáculo para que a moral comece a aparecer mais. Ainda que o bem não seja tão divulgado, não significa que ele não está crescendo exponencialmente. Sim, está mais do que da mídia, nos meios televisivos, radiofônicos, nas redes sociais. É, infelizmente, o que nós acompanhamos atualmente, que não precisamos aqui nem falar, se não tomarmos cuidado com o que nós pensamos, o que nós ouvimos e assistimos e reverberamos para o meio, para os nossos próximos, dentro de casa e fora. Estaremos sendo cristãos espíritas? Em vez de ajudarmos, poderemos não estar prejudicando ainda mais um campo psíquico pesado, energético de uma ou mais pessoas que já está desafiando-se para melhorar-se a cada dia que passa? Esse é o convite a com esses irmãos que estão vindo de fora, aqui vamos trazer para a nossa perfeição que precisa ser desenvolvida. Já nos encaminhando para o final desse bate-papo fraterno, como eu disse, nós estamos entrelaçando essa obra com outra da codificação kardeciana, que é o Livro dos Espíritos, onde na pergunta 695, Allan Kardec faz o seguinte questionamento aos irmãos espirituosos, a falange do Espírito da Verdade, dizendo: será contrária à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Respondem os Espíritos: é um progresso na marcha da humanidade. Alguém tem dúvida disso? Que graças ao casamento, graças à união, pode haver a reencarnação, a volta de espíritos para o campo da faculdade, do lapidar do espírito. Sem a reencarnação, nós não temos oportunidade de ascender para outros orbes ou evoluirmos no orbe a qual nós estamos presentes. Então está dentro do escopo que nós estamos desenvolvendo essa resposta da falange do Espírito da Verdade. Então que sim, desejamos que mais uniões concretas possam serem ali empreendidas para que mais espíritos se reencarnem, pois é grande o número, pois dizem os Espíritos, a fila é grande para o reencarne, então é necessário que sim, eles venham ao orbe e como nós tenhamos oportunidades de crescimento. Vou trazer também aqui duas questões rápidas do Consolador, aquele livro que também citamos que vem ao convite dessa temática por meio do Espírito de Emmanuel e pelas mãos de Chico Xavier, onde traremos na primeira questão a de 299, que é a que está atrelada a esse tema do capítulo 22, itens 1 a 5, onde Emmanuel está sendo questionado da seguinte forma: qual é o procedimento a ser adotado pelos espiritistas? Porque sim, é um termo utilizado inclusive no Livro dos Espíritos, espíritas ou espiritistas, da mesma. Na consagração do casamento, sem ferir as convenções sociais reflexas dos cultos religiosos.
falando do espírito de Emmanuel. Os cultos religiosos, em sua feição dogmática, são igualmente transitórios, como todas as fórmulas de convencionalismo humano, que o espiritismo sincero e cristão, assumindo os seus compromissos conjugais, que normalmente é combinado antes de nós encarnarmos, perante as leis dos homens, busque honrar a sua promessa e a decisão, santificando o casamento com o rigoroso desempenho de todos os seus deveres evangélicos, ante os preceitos terrestres e ante a imutável lei divina que vibra em sua consciência cristianizada. Pergunto ainda às nossas consciências, a depender de como termina-se um relacionamento, de tudo que nós recebemos já do cristianismo e do espiritismo, será que não podemos já raciocinar que algo pode ficar pendente que nós teremos que ressarcir no futuro, não necessariamente em próxima reencarnação, voltando como cônjuges, não necessariamente, mas voltando no núcleo familiar para consertar aquilo que ficou pendente no passado? Por isso que antes de terminarmos algo, avaliemos qual é o efeito disso a posteriori, para que evitemos situações que possam ser, não vou dizer desagradáveis, mas que poderiam ser com mais assertividade desenvolvidas e concluídas por nós nessa atual encarnação. E por último, a questão 322, onde questiona-se a Emmanuel se há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza visível e também da invisível, mundo material e no mundo espiritual. Eis que responde Emmanuel: sim, e existiu em todos os tempos. O amor é a lei própria da vida e, sob o seu domínio sagrado, todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador, dentro do plano grandioso da unidade universal. E para que entendamos ainda mais essa unidade, essa grandeza universal, esse intercâmbio de seres entre mundos, para que almejemos ainda mais com esses exemplos que eles lá desenvolvem aqui, estão aportando para desenvolver também no nosso orbe, convido-os para que conheça, quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, duas obras importantíssimas para o conhecimento desse intercâmbio, seja de espíritos de luz aqui aportando, ou seja de espíritos que não têm mais condições de evoluir conosco e precisarão ser realocados em orbes onde a sua psicosfera energética ali está atrelada pela sua evolução moral e intelectual. O primeiro livro é A Caminho da Luz, por meio de Emmanuel e Chico Xavier. Temos também o outro, Os Exilados de Capela, de Edgar Armand. Então fica esse convite para quem não leu, para que possa estudar e assim divisar a responsabilidade desse capítulo 22, itens 1 a 5. E fica esse desejo dessa gratidão a todos os queridos irmãos e irmãs já partindo para as nossas vibrações. A quem aqui já tem as suas reuniões, desejo felicidade nas suas programações encarnadoras. A quem ainda não tem as suas reuniões, como por exemplo eu, que eu também possa, junto com os que aqui também não têm, quem sabe fazer com que também possamos construir as uniões conjugais e desenvolver e proporcionar o retorno dos espíritos por meio das encarnações, e cumpramos com o nosso objetivo cristão, que é esse convite do Evangelho segundo o Espiritismo e das obras que aqui nós citamos em complemento a essa temática. E assim, agradecer a Deus, aos espíritos, a cúpula espiritual aqui do Alvorecer Cristão, que já estão preparadas para agora, na segunda fase de nossas atividades, empreender as reenergizações ectoplásmicas, onde as energias dos trabalhadores encarnados, em junção com as dos irmãos espirituais, proporcionar-nos mais reequilíbrio no nosso dia a dia, fazendo com que saímos daqui sim melhores do que quando adentramos, e que possamos aproveitá-las no trato com o nosso semelhante, porque isso encher-nos-á de alegria na busca da reforma íntima e na busca do abandonar do homem velho para a construção sempre do homem novo. Que assim seja, graças a Deus, um ótimo retorno a cada um de nós para os nossos lares, e uma boa semana, e quem sabe até uma próxima oportunidade aqui de bate-papo fraterno para com os irmãos e irmãs. Que assim seja.